Primeira questão que nos é colocada hoje. Você se sente como profeta com a expressão até quando? Acho que essa é uma pergunta bem pessoal, né? Como a gente se sente nesse momento, como a gente está encarando esse momento e essa identidade que a gente pode ter com o profeta nesse momento do até quando. Falei para vocês, ler o livro de Abacuque pode ser um desafio, mas ele é curtinho, dá para ler em uma sentada e vale a pena o exercício. Se a gente analisar com calma, ele começa com bastante medo e termina nesses versículos que o pastor leu para a gente, mostrando essa certeza da fé dele em Deus. E o se identificar com até quando, e aí eu me coloco nessa situação, eu me identifico sim nesse momento com esse até quando, é olhar para o momento da dificuldade e buscar em Deus a resposta de fato. Buscar até na nossa inocência de não conseguir observar a nossa frente, o futuro, de não ter como prever muita coisa. E por isso olhar para Deus e falar, até quando que a gente vai ficar nessa situação? Não consigo entender, não sei o que você está querendo da gente nesse momento e até quando que vai ficar dessa forma? Como eu falei, é uma pergunta bem pessoal, mas vale a pena para a gente se colocar de fato na situação, fazer a gente parar e pensar mais do que as notícias têm nos dito, mais do que a gente tem ouvido falar, parar e olhar para Deus e em Deus buscar a resposta desse até quando, com sinceridade, com inocência até, se a gente estiver fazendo coisas que talvez sejam estranhas, mas buscando de fato em Deus a resposta. Eu acho que identificar-se com o profeta seria isso. Se a gente ler o livro inteiro, alguns comentaristas vão dizer que a oração de Abacuque em alguns momentos soa muito estranha. Parece até que ele vai pecar contra Deus, questionando Deus em alguns momentos, mas a todo instante Deus o acolhe na sua inocência e na sua sinceridade. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar nesse momento, sim. Dentro da nossa inocência, humanos que somos, sermos sinceros com o nosso Deus e poder perguntar para Ele até quando, porque estamos sofrendo e não é vergonha sofrer, mas nós temos que encontrar em Deus o nosso consolo. Por isso, até quando pode ser essa busca? Por isso, acho que vale a pena se identificar com o profeta neste momento. Essa foi a nossa primeira questão. O que você pensa sobre isso? Você se identifica com esse até quando? Põe aí pra gente saber. E vamos à nossa segunda questão. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Segunda questão então, vamos lá? O mundo irá mudar. O que você imagina que poderá ser diferente depois que superarmos o vírus? Essa é uma frase que tem sido bastante dita, né? O mundo irá mudar, o mundo não será mais o mesmo quando a gente sair dessa e coisa do tipo. O pastor colocou isso daí pra gente durante o sermão. E já falei pra vocês, eu concordo bastante com essa frase. Eu realmente acho que o mundo vai mudar quando superarmos o vírus, pudermos de fato voltar a viver aos poucos a normalidade. Mas, sendo bem sincero e talvez otimista, o que eu imagino que pode ser diferente vai se relacionar com uma coisa que a gente já trabalhou em um dos nossos cultos lá na igreja, que a Ellen trouxe pra gente, que é a ideia da empatia. Tem uma frase que a Ellen soltou naquele dia que eu acho que eu nunca vou esquecer, que a empatia não vem de fábrica, a gente tem que desenvolver. Eu acredito, de verdade, que por tudo que a gente está falando, por tudo que a gente está vivendo, a gente vai pelo menos se cobrar um pouco mais a empatia. Cada um de si, é claro. Eu acredito que quando a gente sair, a gente vai olhar para o outro de uma maneira um pouco mais respeitosa, de uma maneira um pouco mais cuidadosa, mas
carinhoso mesmo, buscando mostrar para ele que eu entendo o que ele está passando. Há muita crítica também em relação à ideia de que estamos todos no mesmo barco, mas eu acho que, além das críticas, essa noção de que estamos todos passando por uma situação bem parecida nos levará a essa noção de empatia e esse cuidado com a empatia. Essa tentativa, de fato, de se colocar no mesmo barco que o outro está e sofrer com ele e coisas do tipo. Eu não sei se eu estou sendo iludido por mim mesmo, né, no meu otimismo, mas eu realmente acredito nisso. Eu realmente acredito que as pessoas tentarão ser mais empáticas no futuro. E eu digo isso pensando em várias esferas da sociedade. A gente já falou de que não cabe ficar julgando e defendendo só um lado agora, mas a gente está vendo a nossa classe política se preocupar com um pouco mais. É claro que ainda falta muito. Eu tenho as minhas críticas aos poderosos e vou continuar tendo no futuro. Isso eu acho que não vai mudar. Mas, para além disso, a gente está vendo uma classe política que está precisando, nem que seja por obrigação, se preocupar com as pessoas mais necessitadas. E talvez isso faça a gente repensar também no futuro toda a nossa relação humana dentro da política e dentro de qualquer outra área que a gente venha a estabelecer. Só para fechar, um último exemplo bem pessoal mesmo. Como vocês já sabem, eu já falei, as escolas que eu trabalho não pararam, né? E agora as escolas do estado vão assumir também a tentativa de fazer um ensino virtual para manter os alunos ativos e tudo mais. Aliás, eu gostaria muito de saber de vocês, alunos, como que está sendo isso daí, viu? Porque eu sei o nosso lado aqui do professor. Mas de qualquer forma, a gente está vendo um maior cuidado dos professores com os alunos, de respeitar suas limitações mesmo, e a gente está vendo também uma tentativa de mais respeito dos alunos e das famílias, principalmente, com a escola e com os professores, com a nossa classe trabalhadora. Esse é um dos motivos que me faz acreditar de fato que quando a gente sair dessa, talvez a gente consiga olhar para o outro de maneira um pouco mais empática. Você concorda, discorda? O que você pensa sobre isso? O que vai mudar no mundo quando superarmos esse vírus? Diz aí pra gente. Se eu não consigo nem perdoar quem me ofendeu, aonde está? Terceira questão, pessoal. Vamos lá. Pensando nos versículos finais, você se lembra de momentos em sua vida em que você teve contentamento no Senhor pela fé, apesar de as circunstâncias serem difíceis? Essa pergunta, vou mostrar aqui para vocês, eu tirei dessa Bíblia aqui, Bíblia de Estudo da Herança Reformada. Ela traz vários pequenos pensamentos para estudo pessoal, estudo em família, serve para a gente também. E olha só o comentário que ela faz para justamente introduzir essa pergunta. Vou ler para vocês. Os versos finais, 13, 17 e 19, ensinam que o verdadeiro contentamento é encontrado somente no Senhor. Essa é outra faceta de viver pela fé. Muito frequentemente, permitimos que as circunstâncias controlem nossas emoções e ditem nossos sentimentos. As circunstâncias mudam, ficamos felizes ou tristes conforme as circunstâncias, como está em Eclesiastes 3, mas se encontrarmos nosso contentamento e satisfação máximos no Deus eterno que nunca muda, os estímulos externos não serão os fatores determinantes. Abacuque descreve uma situação em que nada era bom, mas ele estava se alegrando no Senhor. O comentário e o texto em si é muito legal, né? Para a gente pensar nessa situação que a gente está vivendo, nessa situação de incerteza. No caso do profeta, a iminência de uma guerra,
e que ele prevê que ele pode inclusive passar fome, mas mesmo assim ele coloca a sua alegria em Deus. Eu acho que fazer essa pergunta, se a gente teve contentamento no Senhor, apesar das circunstâncias serem difíceis, é bem importante para a gente avaliar a nossa caminhada com Deus, avaliar de fato se nós estamos depositando nele nossas esperanças, como a gente já falou semanas atrás, enfim, observarmos, fazermos um exercício em relação à nossa própria fé, de avaliação mesmo, interna. E aí eu gostaria de colocar para vocês 2 exemplos bem pessoais, mas que eu acho que vale a pena para a gente pensar e aí vocês pensam no de vocês e compartilhem com a gente também. Primeiro, foi um momento que eu realmente não consegui ter o meu contentamento no Senhor, apesar das circunstâncias, que foi quando meus pais saíram da cidade. Quem me conhece sabe, quem está mais perto há mais tempo sabe. Os meus pais saíram da cidade quando eu fiz 18 anos e entrei na faculdade. Eles moravam aqui, morávamos eles, minha irmã, só que nesse ano eles tiveram que ir para outra cidade e ficamos só eu e minha irmã. Ela terminando a faculdade dela e eu começando a minha. Foi um momento que hoje eu consigo olhar para trás e ver que Deus cuidou de mim através da minha irmã, que me ajudou a cuidar dela também, cuidou dela através de mim. E por isso nossa amizade foi outra, depois que a gente teve essa situação de morarmos só nós dois. Mas eu admito que naquele momento eu não conseguia ter a minha alegria no Senhor. Eu estava, na verdade, até muito bravo. Porque meu pai, sendo pastor, teve que sair da cidade para ir pastorear outra cidade. Então foi um momento de muito aprendizado para mim, mas que eu admito, naquela hora eu não conseguia dizer que estava feliz em Deus. Estava, na verdade, bravo. Só que o tempo passou, graças a Deus, e eu consigo hoje ver a diferença. E teve outras situações. E a que eu consegui, para dar um exemplo positivo também, foi... Eu trabalhava em 2 escolas numa época aí, já depois da faculdade, formado e tudo mais. E uma das escolas, ali pelo meio do ano, eu já percebi que não estava legal, eu não estava gostando da aula lá, a escola não estava gostando de mim. Eu percebi que no final não ia dar certo e que eu provavelmente seria mandado embora. Conversei com a coordenadora, ela deu uma desconversada e coisa do tipo, e se concretizou mesmo. No final do ano eu fui mandado embora. Só que em todas essas situações, tanto do descontentamento com a escola, da escola comigo, na iminência de ser mandado embora, eu consegui, profissionalmente falando mesmo, ter a certeza de que em Deus estava tudo tranquilo e podia, inclusive, me alegrar, apesar dessa circunstância adversa, apesar da certeza de que ia dar errado no final do ano, alguma coisa. Era a certeza de que Deus estava falando para mim: olha, essa porta vai se fechar, não adianta, não é mais o momento teu aqui, mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. E de fato deu, hoje eu sou muito feliz profissionalmente falando, e acredito que não estaria feliz se continuasse nessa escola. Então, foi um momento bem diferente do outro, né? Que sim, consegui. Mas veja, são exemplos bem pessoais. Eu acho que vale a pena o exercício de pararmos e avaliarmos nossa caminhada com Deus. E se a gente não conseguir, como eu também não consegui em outros momentos, e muitas pessoas ainda não conseguem, e isso é humanamente natural, eu acho que aí a gente volta lá na primeira pergunta e se identifica com o profeta e olha para Deus e fala: até quando? Por que eu não consigo me alegrar no Senhor? Por que eu não consigo ter essa certeza? Até quando eu vou sofrer? Olhar para Ele e falar com sinceridade, como a gente já disse. Nessa sinceridade, encontrar-se com Deus. Acho que vale a pena esse exercício. E vocês? Em que momentos vocês conseguiram se alegrar em Deus, apesar das circunstâncias difíceis? Estão conseguindo agora, nesses momentos de isolamento? Diz aí pra gente. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Tá, última pergunta. Vamos lá.
pastor classificou a expressão do profeta no final do livro como uma das mais belas profissões de fé que a Bíblia nos traz. Você concorda com isso? Quando o pastor comentou isso daí, me chamou bastante atenção. E aí, vale a pena o professor português falar, né? Porque ele focou no ainda assim, do versículo 18, né? Ainda que aparece em outras versões. O ainda assim é uma expressão muito legal para a gente pensar. Vocês vão se lembrar lá das aulas de português que vocês adoravam, que o professor de você falava que isso daí é uma concessão. É uma ideia oposta à anterior, mas que não impede que ela aconteça. E aí a gente tem realmente o texto pra gente. Tudo que o profeta diz antes, mesmo que a figueira não floresça, não há fruto na videira, o produto da oliveira minta e por aí vai, todas essas expressões acontecem, se concretizam. No caso de Abacuque, ele vê o seu país ser riscado praticamente do mapa, ser invadido pelos inimigos e ser destruído em vários lugares e tudo mais. Mas, ainda assim, ainda que tudo isso de fato aconteça, ele consegue manter sua alegria no Senhor. E aí é que tá até a questão anterior, né? A beleza dessa profissão de fé é mostrar que existe contentamento no Senhor, apesar das circunstâncias. A beleza dessa profissão de fé está no viver pela fé, no perceber que a situação é tensa, é dramática. Imagina a iminência de uma guerra. Tem muita gente que está comparando o momento que a gente está vivendo com um momento de guerra ao vírus e tudo mais, que a gente vai viver um pós-guerra, como se fosse um pós-guerra, né, melhor falando, quando tudo daí passar. Mas o profeta estava vendo tudo isso aí, da mesma forma que nós estamos vendo hoje. Fica o ensinamento dele, para a gente ter a nossa profissão de fé nesse ainda assim, nesse mesmo que o vírus apareça, a gente consiga se alegrar no Senhor. A gente já está em situações adversas por conta dessa doença. A gente já está sofrendo com outras doenças, como a dengue, que aqui na nossa cidade ainda está muito alta, em consequência também desse medo que estamos em relação ao vírus do corona. Mas, apesar disso tudo, que nós consigamos ter em Deus a nossa alegria e professar a nossa fé nele, que é o Deus acima de todas as circunstâncias. Professar a nossa fé naquele que é o Deus soberano. Aquele que, de fato, nos protege, nos impede de viver as coisas ruins e que, mesmo no vale da sombra da morte, está conosco. Ele que nos guia, Ele que nos orienta e seja lá o vale que a gente passar, Ele estará conosco. Essa tem que ser a nossa profissão de fé. Por isso eu concordo com o pastor. Eu realmente acho essa uma profissão de fé muito bonita. Tem outras ao longo da Bíblia que a gente vai ver. Eu particularmente gosto bastante daquele exercício que Jesus faz com Pedro. Logo depois da negação de Pedro, ele vai lá e pergunta: tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Eu gosto muito dessa oportunidade que Jesus dá. Mas de fato, Abacuque tem pra gente aí talvez uma das mais bonitas, que é essa profissão de fé, apesar da circunstância. Essa profissão de fé que reconhece Deus como um Deus soberano acima de qualquer circunstância. Você, que pensa? Pensa em outras profissões de fé que a gente tem ao longo da Bíblia também, para compartilhar aí? Traz pra gente e vamos, no próximo vídeo, ao nosso Para Refletir.